Eu Eu queria. queria começar esta noite com uma oração de gratidão, porque Deus nos revelou esta palavra. A oposição nos diz que Deus iluminou o nosso entendimento, porque os que se opõem com fúria. Quer dizer que eles não entenderam. Sem dúvida, você e eu temos entendido. E é fácil que se faz entender essa palavra para nós. Quando a eles lhes dá tanta dificuldade, portanto quer dizer que Deus nos deu uma segunda graça para podermos entender isso. Assim que vou a pedir novamente que estejamos em pé e em nossas próprias palavras vamos agradecer ao Senhor, dizendo que estamos agradecidos pelo bom que tem sido, pela liberdade que nos deu, porque somos pessoas que nos tiraram o medo, nos tiraram o temor, dormimos tranquilos, não tememos ao terror da noite, assim que e não tememos a morte. Se morremos, sabemos que estamos em boas mãos. Em boas mãos e qualificados. Qualificados, limpos, perfeitos, com uma só oferta. Assim que vamos a utilizar uns minutos para dizer a papai, estamos muito agradecidos por ter nos iluminado o entendimento. Amém? Senhor, te damos graças desde aqui, deste púlpito que vai para todas as nações, Senhor. Há milhares e milhares de pessoas que fazem um encontro todas as quartas-feiras conosco em outros países, talvez quinta-feira ou qualquer dia da semana, mas neste horário, neste momento é que conta, seja de dia ou seja de noite. Te damos graças porque tu nos explicastes o mistério que esteve escondido por tantos séculos, que muitos profetas inquiriram acerca disso e não puderam entender. Tanta gente, 2000 anos atrás, quando Cristo morreu, não puderam entendê-lo, de tal forma que abandonaram o apóstolo Paulo. Senhor, e hoje nós, por tua misericórdia, pelo grande amor com que nos amaste, Senhor, nos revelastes esta palavra. Pai, recebemos que tu nos dás o querer como fazer, que caminhamos em obras preparadas de antemão. Senhor, que tu nos dás a força, que nos dás o bom testemunho para representar esta tua palavra bem. Entendemos o que lemos, que tu nos dás, Senhor, o entendimento para receber o benefício desta herança que recebemos. Estamos agradecidos por ti e te dizemos isso diante das nações e te dizemos em público nesta noite que vivemos agradecidos de ti, que se nos gloriamos não é por orgulho, nos gloriamos em Cristo Jesus, porque tu nos permite gloriarmos-nos em Cristo, porque Ele é tudo para nossas vidas. Graças, Senhor. Em teu nome oramos, em nome daquele que ressuscitou dos mortos. Agora recebemos a sabedoria para que a palavra nos fale, para que a palavra nos revele a herança que recebemos e seguir assim reinando em vida. Em teu nome assim recebemos. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Damos um aplauso ao Senhor. Vamos tomar assento. Vamos assentar, vamos começar no livro a Tito. No capítulo 1, Tito fica antes da Epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Começamos pelo verso 10. O tema de hoje é casas transtornadas. Casas transtornadas. Diz o verso 10, quando tiverem todos, o tem todos? Diz, porque há muitos contumazes, faladores de coisas vãs. E que mais? Enganadores, principalmente quem?
Parece que haviam vários grupos naquele tempo que enganavam e eram faladores de coisas vãs, mas os que verdadeiramente faziam dano eram os da circuncisão. Esses eram os perigosos, diz, principalmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, que transtornam casas inteiras. Esse é o tema de hoje, casas transtornadas. Transtornam casas inteiras ensinando por ganho desonesto o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, sempre mentirosos, bestas más, glutões ociosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os duramente para que se tornem sãos na fé, não atentando a fábulas, o quê? De onde vem isso? Do judaísmo. Não atentando às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se apartam da verdade. Todas as coisas são puras. Quantas? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, pois até sua mente e sua consciência estão corrompidas. Professam conhecer a Deus, mas com os seus atos o negam, sendo abomináveis e rebeldes, reprovados quanto a toda boa obra. Eu quero, por causa esta palavra circuncisão, principalmente os da circuncisão, eu noto que eu falo com muitos evangélicos e pessoas que professam ser cristãos, e quando lhes digo, você sabe o que significa circuncisão ou incircuncisão? E estão alheios. Você diz a eles, você sabe o que é Jesus Cristo? Sim, isso sim. Sabe o que é o diabo? Isso sim. Sabe o que é pecado? Isso sim. Mas quando falo o termo como circuncisão, pois eles estão alheios. E é necessário, porque veja se os enganadores dizem principalmente os da circuncisão. Você tem que entender quem são os da circuncisão para que se cuidem de quê? De seu engano. Porque se você diz que há uns enganadores em Miami, quem são os enganadores? Principalmente os de... você tem que saber quem são para que se cuidem deles, não? Bom, vamos a Gálatas capítulo 1 para que você saiba quem são eles. Gálatas, livro aos Gálatas, Paulo os identifica. Capítulo 2, verso 7. Paulo aqui os identifica e diz: antes, pelo contrário, aí estamos todos. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro de quê? Então, o que é circuncisão? É o evangelho. É um evangelho. Há dois evangelhos no Novo Testamento, que é o da circuncisão e o da incircuncisão. O da incircuncisão foi dado a um homem chamado Paulo, e o da circuncisão foi dado a Pedro e aos 11 apóstolos. Agora, os 11 apóstolos são os que deram o evangelho da circuncisão, e Paulo diz que esse evangelho transtorna casas. Estamos claros? Ou seja, Pedro é o chefe, o encarregado do evangelho da circuncisão. Agora, Paulo diz que há muitos contumazes e faladores de coisas vãs, principalmente os de Pedro. Eu estava falando claro. Pois então, se você se pergunta por que Pedro foi um apóstolo, como você vai dizer que Pedro era um falador de coisas vãs e que confundia e transtornava casas inteiras? Bom, eu não estou dizendo, eu estou lendo que se a Pedro deram isso para cargo disso, e Paulo me diz: José Luiz, tenha cuidado que aí tem um montão de enganadores, principalmente os da circuncisão. Uma coisa me leva a outra, porque há pessoas que disseram: e você está desprezando os apóstolos? Não estou desprezando, é que eu leio que eles confundiam casas inteiras, transtornavam casas inteiras. Nesta semana eu conheci uma bela pessoa que, enquanto eu falava e preenchia uns formulários, ela me disse: você é pastor? Eu disse: sim, eu sou pastor. E nós começamos a falar e então eu disse a ele: pelo que você está me falando, você é uma cristã, não? Sim, eu assisto em uma congregação, e que bom.
Há que tempo já? Há como 4 anos. Ah, que bom. Eu penso que você, toda a sua família está contente, não? Não, aí está o problema. Meu esposo não quer saber da igreja, nem meus filhos tampouco. Agora ela leva 4 anos. Agora, por que ela tem problema? Porque talvez o esposo é uma pessoa que socialmente talvez gosta de tomar uma taça de vinho num negócio, ou de repente talvez numa reunião de negócio, ou talvez quando sai com ela pede um trago socialmente, e então saberá Deus. Ela disse já, bom, se tu entras na igreja você tem que, não se pode socializar assim. E então talvez os filhos são umas pessoas criados nos Estados Unidos, que gostam de um pouquinho de música roqueira, e talvez alguns deles tenham uns brinquinhos de argola, e de repente uns brinquinhos de argola aqui se expõem em todas as partes, verdade? E então o que acontece é que talvez um dia ela os levou à igreja e os demais jovenzinhos começaram a olhar meio estranho para ele, se sentiram rechaçados. E talvez que disseram, mamãe, não me traga mais nessa igreja porque me olharam mal aí. Porque os da circuncisão proíbem, diga, proíbem. Os da circuncisão, a ênfase da circuncisão é o aspecto externo da pessoa. A incircuncisão trata com o de dentro, o que não se vê. A circuncisão trata com o de fora. Então, eventualmente, até a mulher começa a dizer, olha, eu penso que essa maquiagem que tu tem é muito pesada. Isso é o esposo que tem que ver. Se o esposo não gosta, não é o pastor que tem que falar para a mulher, você não deve se vestir assim. Se o problema esse é um problema que leva anos, o que acontece é que as pessoas não sabem identificá-lo. Mas os da circuncisão transtornam casas inteiras. Porque então há uma divisão familiar, porque o esposo diz, olha, eu não estou de acordo com isso, eu não vejo nada mal em que meus filhos, que levam 12 anos estudando, se graduaram e querem ir à festinha de graduação. E os amiguinhos alugaram um hotel, 2 ou 3 quartos para que os amiguinhos todos estejam juntos, os amigos estarão juntos por outro lado, porque deve ser assim, não? Há formas deles se entreterem. Eles, mamãe, eu poderia ficar um pouquinho até mais tarde, estamos celebrando. Mas então, não. Por quê? Porque somos cristãos. E podem dizer algo mal de meus filhos porque foram à festazinha de graduação. Então o rapaz estudou 11 anos com essas crianças, são amiguinhos, e agora, no dia do checkmate, que vamos nos graduar, é pecado ir à reunião. Então o esposo que está crescendo em sua carreira, lhe aumentaram o salário, lhe deram um posto maior, convidaram o esposo para celebrar uma festinha com os executivos ou com o que for da companhia. E esse dia, o presidente, tirou uma boa taça de champanhe e quis celebrar com ele. E aí lá está a esposa com a cara larga, parece uma bruxa. Eu sou cristã. Então ele começa a se incomodar porque ali o proibiram de tomar um trago de vinho porque é pecado. É assim que se transtorna um lar. Há matrimônios que estão destruídos por essa situação. Eu não sei o que eles vão fazer quando Jesus, nos dias de sua carne, caminhava. Ele se reunia com os publicanos e os pecadores e diz que o criticavam porque ele bebia e comia com eles. Agora, o que bebia água? Eu nunca vi ninguém ser criticado por beber água. Então, os mentirosos, esses da circuncisão, diziam, não, o que ele bebia foi suco de uva. Olha, você não vai me dizer que numa festa ele vai fazer o melhor vinho com suco de uva. Isso é mentira. O que acontece é que os da circuncisão, esses cristãos que estão sempre proibindo. Veja, o pior do mundo é pertencer a uma igreja cristã. Porque tu tens que andar em consciência de pecado, escondendo-te. Veja que o pastor olha para casa, olha, o pastor vai vir, guarda a revista aí, que isso aqui é mundano, guarda que isso aí é de moda. Olha, é uma hipocrisia. Eu dou tantas graças a Deus que Deus me sacou dos evangélicos. Olha que tu pode ser livre, sabe o que é isso?
Então, esses pastores que tanto criticam essa liberdade que nós temos, sim, eles gostariam de ter essa liberdade. Olha, mas como não podem porque já se fecharam, então eles nos criticam. E que de libertinos. Ah, vou te dizer uma coisa. Os da circuncisão, e eu falo com autoridade, sabe? Porque eu estive aí muitos anos atado, escravo, e desnecessariamente. Veja o que diz em Gálatas capítulo 2, verso 4. Falando deles, e eu tenho que falar deles também esta noite, vou lhe chamar como Paulo lhe chamou. Verso 4, 2:4. Veja o que diz. E isto apesar dos falsos irmãos introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para abençoar-nos. Para quê? Para reduzir-nos a... O que é escravidão? Escravidão é que uma senhora passa por um salão de beleza e vê como estão lá se arrumando uma senhora e diz: ah, eu gostaria, mas a igreja me proíbe. Mas já gostaria. Você sabe que esta igreja da circuncisão, e vou te dizer uma coisa, Miami está cheia delas. O mundo inteiro está cheio disso porque o que se pregou foi circuncisão. Você sabe, o primeiro ministério que veio a dar ênfase à incircuncisão é o ministério Crescendo em Graça. Por isso é que nós estamos em liberdade, naturalmente. Aquele que está preso tem inveja quando vê os demais livres. Sim, olha, há prisões que quando está se cumprindo a sentença do preso, não pode dizer para ele. Porque buscam problema, roubam todas as coisas dele, ou lhe pegam uma luta para que não saia. Vamos buscar aí, no café da manhã, no almoço, passa e derruba a bandeja dele de comida para provocá-lo, para que ele se forme uma briga e assim ele não saia. Porque os que estão presos têm inveja de saber que tem ali há um montão de anos e vai sair. E assim que estão esses cristãos, porque eles nos criticam. Por isso que nos chamam de libertinos. Para nós não tem que nos chamar de libertinos. O que tem que chamar a gente é que nos gloriamos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O mais lindo é estar livre. Você sabe o que é você andar em culpabilidade, escondendo-te para fazer as coisas? Esta gente transtorna casas inteiras. Olha, há pastores transtornados. Eu sei de pastores que tiveram problemas no matrimônio e então lhes proíbem que se casem outra vez, porque senão os sacam do concílio. Eles não têm o dom de continência, quer dizer que tiveram problema com o matrimônio, não têm o dom de continência, mas não podem se casar, porque para eles é pecado casar-se 2 vezes. É como os católicos, você sabe que os católicos não recebem uma pessoa divorciada, não a casam. Proíbem, sem o dom de continência, se queimam. Chega um momento em que explodem. A panela de pressão explode. Como está explodindo por todas as partes. Olha, onde se proíbe, Paulo diz que as religiões que proíbem, suas proibições se convertem em doutrinas de demônios. Veja o que diz o capítulo 4 de Gálatas, que isto é um bom livro para falar da liberdade gloriosa. Veja como diz o verso 19. O capítulo 1, 2, 3 e 4 está falando da circuncisão. O que é uma igreja que está presa em nome de santidade, porque eles creem que isso é santidade. Eles não sabem que isso é pegar a carne e congelá-la. Isso se chama amaciar a carne, duro trato do corpo. Quando uma igreja começa a proibir que a mulher isso, que os homens isso, que os jovens isso, que não ponham música disso, que não pode usar isso, aquilo. Quando começam assim, se convertem em amaciadores da carne, se põem a santificar o insantificável. A carne nunca é santa. Teu corpo é um corpo de morte. Por isso é que Paulo diz que será transformado à imagem da glória do corpo dele, porque não está transformado todavia. Santificar esta carne é um beco sem saída.
E eles creem que fazendo isso a carne vai melhorando, 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 melhorando. Quando passam 20 anos, explodem. Veja o que disse Paulo aos Gálatas por causa dos efeitos dos apóstolos, no verso 19. Filhinhos meus, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja o quê? Até que Cristo seja o quê? Olha, salvos e formados são duas coisas diferentes. A igreja está cheia de crentes salvos, mas não de crentes formados. Para formar um crente se forma com práticas assim. Se vai formando, olha, tu estás completo, tu estás perfeito. Ou seja, aí há milhões de crentes salvos, mas não formados. Porque para tu seres formado, há que te dar uma informação que vai te formando. Agora, como vai se te formar se às vezes tu que ouves uma pessoa, por exemplo, os enganadores, faladores de coisas vãs, isso é o que se chama, são faladores que começam, Cristo é bom, olha, e que bom é Cristo, e você me entende? E que bom é Cristo, olha, e a palavra de Deus, e olha, porque há falsos profetas, e olha, começam a falar, mas não te formam. E te falam 1 hora até que tu aguentas mais ouvindo, mas acaba de dizer o que você quer me dizer logo. Porque esses são faladores que não têm estudo sistemático onde o crente se forma. Sem dúvida podem estar falando 1 hora sobre Deus. O outro que diz, irmão, lemos na 2ª de Reis, e o profeta foi e o corvo lhe trouxe comida. Isso é que o corvo lhe trouxe comida. E olha, irmãos, olha, Deus trouxe corvos e enviou comida. Deus envia os corvos. E Deus, dessa mesma forma, Deus envia comida. Isso é que está 1 hora falando de assim, mas não te formam, não te dão informação. Sabes como um crente se forma? Bom, quando a ti te dizem, olha, tu fostes escolhido desde antes da fundação do mundo. Diga-me, que mais? E então teu espírito meteram em um vaso de barro. Então tu não és o barro. Alô? Quem diz? Eu sou um espírito que vive num vaso de barro. Alô? E fostes predestinado desde antes da fundação do mundo? Olha, de verdade isso? Isso é dar-te informação, dar-te a segurança. Mas a igreja hoje estão cheias de crentes que gritam aleluia e formam uma gritaria que parece que estão em avivamento. Esse é um avivamento fingido, porque não te dão formação. Por isso é que Paulo diz, olha, irmão, mas principalmente os da circuncisão, cuidem-se deles. Cuidem-se deles. Imagina que Paulo disse que o pecado foi tirado do meio. João era da circuncisão, trouxe o pecado de novo. Paulo diz, o diabo foi destruído. Pedro, da circuncisão, diz, irmãos, o diabo anda como um leão rugente. Mas Paulo disse que está destruído. Mas isso foi o que Paulo disse, mas aqui na circuncisão, cremos que todavia está em pé. Paulo disse que somos salvos unicamente, exclusivamente, por fé, sem obras. Tiago diz, já vedes, irmãos, que o homem é justificado não somente pela fé, senão também pelas obras. Porque os da circuncisão, Paulo disse que tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Tiago disse, se alguém está enfermo, unja-o com azeite. Porque ele era judeu, ele era da circuncisão. Estamos tratando com um nicho, estamos tratando com um tema de atualidade, irmão. Essa é a diferença. Ou seja, a circuncisão trata com carne, a incircuncisão trata com espírito. A circuncisão trata com proibições, a incircuncisão trata com a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, por quase 2000 anos, o evangelho que foi pregado foi o evangelho da proibição. Para mim, me agrada como Paulo expõe. Ele diz, principalmente, veja que Paulo foi claro, há que tapar-lhes a boca, porque é que falam e transtornam. Falam e transtornam casas inteiras. Eu me lembro, porque eu estive lá, eu estive muitos anos lá, e eu me lembro que quando eu cheguei ao cristianismo da circuncisão, porque o cristianismo da circuncisão, você se converte e tem uma boa experiência. Mas
Logo, como não te formam, antes te deformam. Ou seja, que quando passam os anos, tu tens uma classe de medo de Satanás. Tu começas bem a princípio tudo é colorido de rosas, mas tu cantas, tu sabes, Cristo, sou feliz, Cristo me salvou, estamos de festa com Jesus e para o céu queremos ir, cantas corinhos e louvarei, louvarei, isso no começo. Mas quando passa 1 ano, 2 anos, eu vou te dizer se tu vais louvar e se Cristo está em festa. Antes você tem que estar aí, porque o diabo está te vigiando. Tu não podes desfrutar. Olha, com o demônio ao redor buscando-te para te devorar. Isso não é desfrutar a vida cristã. Desfrutar a vida cristã é viver livre em Cristo Jesus. Que tu podes desfrutar o tempo que tu estás neste mundo normalmente. Sabe o que disse Tiago? Disse, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que Paulo disse? Paulo disse, o mundo é nosso. Então Tiago diz, odeia o mundo. E Paulo diz, é teu. Imagine como é que você vai odiar este mundo se aqui é que tu compras uma casa, aqui é que tu compras automóvel, aqui é que tu compras tua roupa nesse mundo. Eu entendo que não devemos amar as coisas más que se fazem neste mundo, porque isso superentende. As religiões estão transtornadas, testemunhos de Jeová diz que você não deve usar sangue, porque a vida está no sangue. E se tu estás morrendo e eu tenho sangue, eu estou te dando minha vida. Mas isso não foi o que se referiu o Papai Deus, quando ele disse que a vida está no sangue, porque certamente, se você perde o sangue, você morre. Se você tem o mesmo tipo de sangue e eu estou aqui por uma transfusão que me deram, me salvaram a vida, porque eu estava morrendo. Em um acidente que eu tive quando jovenzinho, graças a Deus que apareceu o meu tipo de sangue. Mas isso todo mundo interpreta mal, porque eles tratam com carne. Eles não chegaram ao evangelho de Paulo, ao evangelho da incircuncisão. Neste mundo não há nada mal. Olha, há joias preciosas, trajes lindíssimos, carros belíssimos, casas lindíssimas. Se você pode alcançar uma dessas e Deus te permite, olha, good for you. Bem-aventurado és. Que bom que você alcançou isso. E melhor se você não tem, ninguém tem inveja de você. Ah, que bom que está prosperando hoje. Tem gente que diz, ah, como me alegro por ti. Há outros que dizem, como me alegro por ti. Há muita gente que são pessoas muito aborrecidas, gostam de se aborrecer. Mas olha, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, isso é maravilhoso. Quando você está livre em Jesus Cristo, que você desfruta de tua vida, que você se levanta pela manhã e podes orar com limpa consciência. Graças, papai, graças que tudo vai bem para mim, graças, anjos do Senhor, que bom vocês são comigo. Irmãos, Deus está em paz conosco, Deus não está bravo. As pessoas pensam que Deus está atribulado com a terra. As pessoas pensam que Deus está cheio de ira, que este mundo vai explodir em fogo. Esse mundo não vai explodir em fogo. Esse mundo vai explodir com a verdade da graça. Isso é que ele vai explodir. Eu às vezes escuto programadores que foram batizados com suco de limão. Você pode ver, estão sempre agriados, tudo está sempre vendo mal, estão sempre com uma nota tão negativa. Tão preciosa que é a vida quando você sabe desfrutar dela, hein? Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que não te deixes facilmente mover de vosso modo de pensar. Olha a vida com bons olhos. Deixa a amargura. Ninguém tem dívida contigo. O que você semeia, você colhe. Foi mal, bom para você. Que recebeu mal para que você aprenda, para que não vá mal. Aprenda com teus erros. Deus não tem problema com teus erros. Deus o que quer é que você aprenda deles. Deixa a amargura, deixa as palavras negativas.
Ponha-te em paz, põe-te em tom com o Senhor. O Senhor, olha, este é o dia que o Senhor fez. Portanto, me alegrarei nele, desfruta. Disse Davi, ensina-me a contar os dias, de tal forma que encontre neles misericórdia. E tenha paciência e esperança para melhores dias. Se não há bons dias agora, bom, virão melhores dias. Tudo vai vir bem para você. A verdade é que você vive em um quadrinho, você vive em uma rotina da casa para o trabalho, trabalho para a escola, escola para cá. E até te conheces, até as ruas. Às vezes você vai até dirigindo e de repente você não se lembra. Como é que eu cheguei aqui? Automático. Põe o piloto automático. E fazes as coisas por rotina. Tens que fazer como o filho pródigo. Olha, eu vou, ensino a casa de meu pai. Como é que eu pude sair dali? Se ali havia de tudo. Voltarei para a casa dos meus pais, esperando. Voltei, faz-me como um dos teus trabalhadores. Que trabalhador, rapaz? Você acha que eu tô com raiva de ti? Não, papai, eu fui embora. Tranquilo, rapaz. Há um novo dia. Vamos fazer uma festa. Eu mato o bezerro maior aí. Vamos fazer a festa com meu filho. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Nosso Deus é um Deus de amor, de abundância. Ele não pensa como você. Os pensamentos do homem não podem se comparar com os pensamentos de Deus. Tem que ser mais amplo. Alarga as estacas da tua cabana, aperta bem e olha o Deus que você serve. E não te faça mais provisões, viva tranquilo. Desfruta a vida cristã, que a vida cristã diz que o reino dos céus é paz, gozo no Espírito Santo. O reino dos céus não é comida, nem bebida, senão gozo, paz e esperança. Gozo no Espírito Santo. A razão que você não tem gozo é porque a consciência te trai. Te levanta pela manhã e a mente te ministra, e você sabe que a mente tua, carnal, é inimizade contra Deus. Não se sujeita à lei de Deus e te danifica o dia. Tu tens que aprender a consertar, porque Papai Deus está esperando. É verdade que ele aprenda a funcionar, porque senão vou mandar umas bençãozinhas para que ele fique contente. Não, papai quer que você trate. Você tem que encontrar se você anda na senda da vida. Me mostrarás a senda da vida. Em tua presença, a plenitude de gozo. Se você não está em gozo, tu está em outra coisa. Estás te deixando enganar pelos desejos enganosos que cavalgam em tua mente. Não te deixes enganar, abençoado. Porque o engano e a tristeza é parte da vaidade da circuncisão, o medo das nações. De Roma há 2000 anos saíram os tentáculos para destruir todos os povos. E alcançaram, destruíram. Mas o Senhor diz que a última trombeta sairá uma mensagem que iluminará a mente, que dirá a verdade, que abrirá o caminho. Pois esta é a mensagem que está saindo. Deus está a teu favor. Deus não está bravo contigo, nem com o que te aconteceu, nem com o que te passa, nem com o que te passará. Deus não tem problema com tuas debilidades. Deus o que tem problema é quando tu não aprendes dela e quando não estás atento de que Ele é teu melhor amigo. E mais, eu creio que Deus chora, Deus diz, me dá lástima que eu pus num corpo de carne e Ele está se deixando levar pelo corpo esse que eu lhe dei, que Deus mesmo te pôs. Foi Ele que permitiu, Ele disse, eu fiz, eu levarei. Eu aguentarei, eu suportarei. Até as cãs eu te aguento, mas vem, veja comigo, vamos conversar, o que acontece contigo? Eu creio que Ele sofre quando você se enreda em tuas coisas, está aí trancado. Você pensa que Ele está te procurando com um chicote? Que chicote? Eu quero é que Ele aprenda essa situação e que se levante e siga adiante. Deus está a favor do seu povo. Mas os enganadores, eles fizeram muito dano. Os faladores de coisas vãs, especialmente os da circuncisão. Vamos terminar com Tito 1. Repassezinho e aí terminamos. O trabalho dele o trabalho do engano da religião é fazer-te dano, socialmente, familiarmente e espiritualmente.
3 aspectos de tua vida. Tito capítulo 1, de novo. Veja aqui, abençoado. O engano trabalha com 3 coisas. Com tua vida social, ou seja, que não desfrutas o sábado nem o domingo. Danificar-te a vida social. Número 2, danificar-te a vida familiar, que não desfrutas tão pouco com tua família. E número 3, que espiritualmente você não desfrute de nada tão pouco. É nisso que se especializava o apóstolo Pedro e os demais apóstolos. Assim é que estão as famílias dos povos. Socialmente não desfrutam porque não têm dinheiro. Familiarmente não desfrutam porque ninguém diz: mamãe, vamos lá, dá-me isso, dá-me um tênis novo. Não tenho. Teu papai é pobre, teu papai não tem um centavo. Não temos nem para comer. Então, e espiritualmente, mamãe, como é que está papai? Papai, Deus está nos vigiando, o diabo está nos buscando. Imagina. Sim, social, familiar e espiritual. Assim é que estão as pessoas por toda parte. E mais, até mesmo chegaram a Miami, aqui tem entrada, tem carro e seguem igual. Eu dei glória a Deus no dia que eu renunciei a todo o cristianismo existente atual. O dia que Deus me libertou das garras da chamada igreja. Com razão, Karl Marx disse que esse é o ópio do povo. E olha, esse é o pior que pode acontecer com uma família e para uma escolinha dominical dessas aí. A envenenar as mentes com contos de judaicos. Há que ir onde está Paulo. Esse é o que nos resgatou. Esse é o libertador. O que nos dá, veja como diz o apóstolo, verso 15 do capítulo 1. Todas as coisas são puras para os puros. Olha, para você ser puro, você tem que ler muito a Paulo. Tu tens que ler muito a Paulo. Porque dentro dessa pureza você não vai viver como te dá vontade, porque Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas você não pode seguir vendo maldade em tudo. Tudo é maldade, tudo é pecado, tudo. Esses cristãos de hoje não querem que as pessoas desfrutem de nada, não, que a música, cuidado com a música, que o diabo está na música. Que tenha cuidado, que seus filhos vão se perder, se perdem quando você começa a proibir. Que tenham cuidado que isso, que tenham cuidado com aquilo, e tudo é um cuidado, um medo. E então os filhos dos injustos por aí desfrutando tranquilinhos aí, na boa. E então você aqui com todo cuidado, teus filhos parecem múmias do teu lado. A mim me dá pena com essa sociedade de jovens da igreja, me dá lástima, põe até uniforme neles, até uniforme põe neles. E então se inventam pizza cristã, até roupa cristã inventaram. Ah, que as mulheres aí pegam essa roupa cristã, eu não gosto disso, eu não vou pôr isso. Parece uma bruxa dessas aí com essa roupa aí. Eles querem cristianizar as coisas tangíveis. Quando você está num reino inabalável, todas as coisas são puras para os puros, mas para os corrompidos. Quem são os corrompidos? Os do verso 11, os da circuncisão. Os corrompidos em que nada lhes é puro, até sua mente e sua consciência estão corrompidas. Você sabe o que é isso que tua criança se põe? Isso são evidências aqui em Miami. Eu te falo com propriedade. A criança, a mamãe comprou um relógio que dizia Batman e foi tirado porque isso é um demônio. Então, a nenê... Você lembra quando os filmes de Batman estavam aí? Que ele ficou chorando porque a mamãe meteu-lhe, corrompeu sua consciência dizendo que o relógio dele era do diabo. E eu imagino que agora com os Pokémons, que se chama isso, as Barbies, tudo isso são demônios de vaidade. E a tudo lhe põe nome porque suas mentes estão corrompidas. Até o brinquinho de argola, isso está corrompido, isso é uma moda do diabo. Então as arvorinhas de Natal, isso é do rei de Tiro. Cada árvore, cada bolinha dessa atrai demônios, atrai legiões.
E chega Halloween e aí se aproveitam. Olha, cuidado com essa máscara que você pode ficar impregnado na cara a imagem de uma besta dessa e o filho morrer. Olha, você não pode vir aqui tranquilo porque tem todos esses pregadores de mentes corrompidas. Que no prediquen más. No Es necesario preguen más. taparles la boca. É necessário tapar-lhes a boca. Olha! E no dia dos namorados, então, compra um ramo de flores à esposa. Tenha cuidado que você está namorado de Cristo. É Cristo primeiro. Olha! Te pegam todas as festas do ano que Deus, em sua sabedoria, as permite, para que esta carne que está danificada, viciada, ainda que você se entretenha e passe alguém tranquilinho com essa festinha, essas coisinhas, isso são porcarias, coisas rotineiras que passam. Então querem te danificar até mesmo isso? Olha, são mentes, veja como diz, pois até suas mentes e sua consciência estão corrompidas. Esses pastores que sempre estão proibindo e vendo o diabo em tudo. E estão contra de que a juventude se entretenha, que a música é diabólica e que vai brincar aí com esse boliche é diabólico e o esporte é diabólico, ou seja, eles querem reduzir-te a uma escravidão que você fica 7 dias metido na igreja aí, fechado numa igreja, que quando sai você não sabe nenhum tema. Olha, você sabe o que aconteceu na América? Não, eu não sei, eu estava orando. Ah, sim, estava orando. Mas você não sabe o que aconteceu aqui na nossa querida Venezuela? Não, eu estava em culto de jejum e oração repreendendo. E todas as igrejas, e não põe a rádio, cuidado que aí tem mais notícia. Pois parece que você está para inteirar-se de tudo. Você está suposto a estar atento a tudo. Eu leio jornais no avião, onde eu posso, no aeroporto. Estou sempre atento às notícias, me interessam pelos problemas dos países. Eu gostaria de ver a Colômbia livre, eu gostaria de ver a Venezuela em ordem, em governo, eu gostaria de ver todos os países em prosperidade. Mas para que haja prosperidade, tem que tirar as influências da circuncisão, tem que tapar-lhes a boca a todos esses pregadores. Habladores de vanidades y Faladores de engañadores. coisas vãs e enganadores. Oye, Olha, que no que forman. não formam ao crente. Paulo lutava e disse, filhinhos meus, pelo qual eu volto a sofrer as dores, até que Cristo seja formado. E como se forma? Para você formar, tem que haver uma quantidade de tempo dedicada a uma formação. Neste caso, o homem interior. Tem que haver um ensino adequado. Que belo, irmãos, a palavra forma. A palavra te prepara para que quando chegue o dia mau, você está aí com toda a armadura de Deus preparada. Eu não recebo isto, há dias melhores. Você sabe que esse trabalho da circuncisão durou 2000 anos, durou. E quem pagou isso foram os povos. O culpado de toda a miséria, de toda a corrupção política vem da religião. Das proibições. Homens enganadores que te prometem liberdade e hoje estão escravos em suas mentes. E dizem, Cristo me fez livre. Mentira, estão fechados em 4 paredes gritando aleluia todo dia aí porque Cristo os fez livre e não se atrevem nem a fazer um passeio porque vem o diabo em qualquer lugar. Não podem. Não podem falar de liberdade porque eles são escravos de seus próprios ensinos. Eu recebo que você me entendeu, abençoado. E eu digo que eu formei um pouquinho de Cristo em tua vida nesta noite. Sim, vamos estar em pé. Dê a mão a quem está ao teu lado e diga...